estudo de hoje, vamos apreciar o livro Senhor, que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Vamos estudar o capítulo 4, questão de consciência. Na pergunta do Livro dos Espíritos, questão 636, o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de o fazer. O bem é sempre bem e o mal sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Devido ao grau de imperfeição, o homem ainda não possui perfeita consciência do mal ou do bem que pratica. Veja a afirmação do Espírito Irmão José. Devido ao grau de imperfeição, o homem ainda não tem perfeita consciência do mal ou do bem que pratica. Por exemplo, é comum hoje na sociedade o consumo de carne. Na verdade, é um cadáver de animal. Não tem consciência da dor e do sofrimento que causa ao animal no momento de ser sacrificado. E, sem nenhuma dor na consciência, o homem procura se alimentar ou consumir esse cadáver de animal todos os dias. Se o homem verdadeiramente soubesse das consequências que lhe acarreta a mais insignificante atitude em prejuízo de alguém, ele haveria de preferir 1000 vezes ser prejudicado a prejudicar a quem seja. Veja que, se o homem soubesse das consequências que acarreta a mais insignificante atitude de prejuízo ao próximo, por exemplo, milhares de abortos são praticados na atualidade, não é? Notadamente pelas pessoas que não têm sequer um sentimento de misericórdia, de compaixão, aquele espírito que, pelo amor de Deus, está retornando ao corpo de carne para buscar o caminho da renovação e do aperfeiçoamento. E milhares de pessoas praticam, inconsequentemente, o aborto criminoso, que na realidade é um assassinato do próprio filho. Portanto, se soubesse das consequências que ele acarreta, a mais insignificante atitude em prejuízo de alguém, não é? Como a consequência desses abortos contínuos que ocorrem todos os dias, são as tempestades, as secas imprevisíveis, as chuvas torrenciais, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, coisas que ocorrem na natureza de uma maneira assim inexplicável. Claro que a ciência procura dar a devida explicação como se formam esses fenômenos, mas a natureza espiritual está sustentada em parte, numa grande parte, pelos espíritos das crianças sacrificadas. Se o homem pudesse avaliar para si, em toda a sua extensão, os resultados da ação positiva mais discreta em benefício do próximo, viveria apenas e tão somente para fazer os outros felizes. Se o homem soubesse, porém, uma pequena atitude de bondade, de benefício prestado ao próximo, reverte para si num grandioso resultado. Por exemplo, uma determinada pessoa
candidata a uma vaga na Câmara dos Vereadores de São Paulo, resolveu prestar um serviço à comunidade, fazer limpeza na praça pública, coletando os lixos. E de fato se dedicou a algum tempo a fazer esse trabalho, recolhendo os lixos nas praças próximas daquela localidade. E surpreendentemente foi eleito assim com uma grande vantagem de votos, enquanto que os veteranos, bastante orgulhosos, não conseguiram sequer se aproximar do desejável. Então veja que o bem realizado em benefício do próximo, né, resulta em real benefício também para si mesmo. Nas reflexões em conjunto analisemos com um pouco mais de profundidade o problema da consciência do erro que tantas vezes cometemos em relação aos semelhantes, com mais sérios danos a nós. Veja só. Então aqui diz que o problema de consciência do erro que tantas vezes cometemos em relação aos semelhantes, diz aqui que reverte com mais sérios danos a nós. Penso que existem muitas pessoas que fizeram perguntas tais como: por que a comunidade judaica foi bastante sacrificada na Segunda Guerra Mundial? Naturalmente, foi um ato insano do Hitler, o qual, na sua vida passada, era a figura do imperador, do rei Davi, enquanto os soldados de Davi, sanguinários, que fizeram muita maldade às comunidades da época, renasceram na figura desse povo que foi conduzido ao Holocausto, notadamente nas câmaras de gás. Portanto, o problema da consciência do erro, tantas vezes cometemos em relação aos semelhantes, com mais sérios danos a nós. Porque apenas nos favorece a consciência relativa do mal que infligimos a outrem. Padecemos o seu inevitável choque de retorno de maneira relativa. Portanto, tudo que fizermos de benefício ou mal aos outros permanece gravado na nossa própria alma. E, para a purificação dessa consciência, um dia teremos que fazer o seu retorno ou renovação. Somos daqueles que não conseguimos admitir, mesmo nos espíritos que já lograram maior conquista de lucidez intelectual, a total consciência em todas as suas implicações do erro praticado. Portanto, no momento em que estivermos sendo colocados no retorno, não lembramos do que consta na consciência ou o que está sendo naquele momento para purificar a consciência. Porém, no registro da alma constam todos os episódios praticados no passado e que no momento se encontram em purificação ou renovação. Ninguém se faz infrator das leis divinas no menor de seus artigos, estando perfeitamente identificado com elas. Se de fato tivéssemos completa noção da postura que adotamos contra a harmonia da vida, com certeza não haveríamos de suportar os reveses oriundos de nossa rebeldia. Então veja só, o que ocorre hoje na nossa comunidade? Abertamente
estamos destruindo a nossa atmosfera com a poluição gritante, poluição ambiental, poluição dos rios, devastamento das florestas. Então, tudo isso vai ter que ser renovado um dia, em algum momento da vida futura. Portanto, se pergunta, onde é que você vai reencarnar na vida futura? No mesmo local que ora está sendo destruído em termos ambientais. Portanto, se tivéssemos completa noção da postura que adotamos contra a harmonia da vida, com certeza não haveríamos de suportar os reveses oriundos de nossa rebeldia. Se você souber que de fato vai ter que enfrentar os resultados das próprias atitudes agora, neste momento, por certo que não iria suportar a ideia de que teria que reviver no mesmo local no futuro que ora está sendo destruído. Por tal motivo, com a finalidade de nos proteger de nós mesmos, Deus fez a responsabilidade pela ação de nos submeter ao grau de consciência que dela possuímos e não ao contrário. Por isso, pelo fato de termos que passar pela mesma circunstância e que estivermos fazendo de prejuízo ao próximo ou aos semelhantes, Deus, não é, fez a responsabilidade pela ação ao grau de consciência. Portanto, quem faz uma devastação das florestas, poluição dos rios, poluição ambiental da atmosfera, não tem consciência. E de acordo com a consciência, Deus vai cobrar a responsabilidade. Por exemplo, onde buscaríamos força para nos levantar da queda, caso em nível de consciência não nos restasse argumentos que nos justificassem a ignorância e nos apoiássemos no indispensável tentame de reparação? Claro, até o assassino que está sendo recolhido na pensão do Estado, ele se justifica, ele apresenta argumentos a seu favor. Por isso que está escrito aqui, onde buscaríamos força para nos levantar da queda, se não restasse argumentos que nos justificassem a ignorância. Então, o ser humano, quando ele erra, tudo ele procura justificar. Até o assassino recolhido na pensão do Estado, ele se justifica de suas atitudes. O que move o espírito na extrema abnegação com que se doa a humanidade, senão a ideia de que a sua total renúncia há de ser também a sua suprema conquista? O que move o espírito na sua total abnegação com que se doa a humanidade? Nos dias atuais, veja a equipe médica dos enfermeiros, servidores nos hospitais ou médicos hospitalares que estão trabalhando na linha de frente, correndo um altíssimo risco de contaminação. Eles não estão pensando em nada, estão se doando para a salvação do próximo, dos semelhantes. Então, é a ideia de que a sua total renúncia há de ser também a sua suprema conquista. Deus sabe, Deus está olhando por inteiro a alma de cada trabalhador. Portanto, cada um, segundo suas obras, vai ter o seu devido retorno. No caso, os médicos que estão se dedicando integralmente na salvação dos semelhantes nos hospitais, na linha de frente, numa verdadeira guerra de combate ao coronavírus. O absoluto mergulho na luz é possível aquele que rompe as últimas barreiras do egoísmo e integra-se ao Espírito Divino, mas o chafurdar-se por completo nas sombras, em oposição à sua própria natureza, jamais
e poderá se integrar ao Espírito Divino. Então, o absoluto mergulho na luz, quem nos deu o exemplo é o sublime Mestre Jesus Cristo, não é? Ele não tinha nenhuma barreira de egoísmo, ele era totalmente livre, integrado no Espírito Divino, no Espírito de Deus. Por isso que ele nos deixou o exemplo de abnegação em benefício do próximo, trabalhando intensivamente para o bem dos semelhantes, independentemente da vontade com que se o faz ao bem do próximo. Todo bem é contabilizado em favor de quem o pratica. Ao contrário, o mal, com todos os seus agravantes e atenuantes, depende da intenção daquele que se lhe torna agente casual. Veja só, todo bem contabilizado em favor de quem o pratica. Tinha uma criança que estava brincando, de repente ela tropeça, bate a cabeça numa pedra e se fere gravemente. E começa a jorrar sangue. Naturalmente, uma pessoa que estava próxima correu e tentou ajudá-la. E, colocando a mão sobre o ferimento na cabeça, mentalizando a força e fé em Jesus Cristo, solicita aos céus que ajude aquela criança. Simultaneamente, aquela criança recobra o seu juízo e, aparentemente, aquele ferimento se curara no ato, né? Então, veja, naquele momento, ele ouviu a voz dos céus, não é? Você está aqui para ajudar ao seu irmão, não é? Ele precisa do seu amor, da tua atenção, da sua caridade. E foi isso que ele ouviu. E naquele momento em que ele elevou o seu pensamento ao Senhor Jesus Cristo, pedindo que ajudasse aquela criança, né? Então foi isso que ele ouviu e conseguiu ajudar. Todo bem contabilizado em favor de quem o pratica, enquanto que o mal, com todos os seus agravantes e atenuantes, depende da intenção daquele que se lhe torna agente casual. Então veja que até um ferimento grave, que aparentemente que necessitaria de urgente socorro médico, uma pessoa com bastante fé em Deus e no Senhor Jesus conseguiu curá-la no ato. Quanto maior a sua consciência do bem, maior o devotamento daquele que se dispõe a vivenciá-lo, chegando mesmo por vezes a escandalizar quantos se revelam incapazes de compreender tamanho despojamento. Tinha um senhor bastante devotado à casa espírita. Ele trabalhava com todo amor. A família até compartilhava com as suas intenções, por vezes comparecendo nas reuniões. Porém, a família, constituída da esposa e duas filhas, a esposa e as filhas sempre criticavam, desconfiado do marido que trabalhava no centro espírita. Ele ficou muito incomodado e angustiado, solitário e triste, solicitou a compaixão, a misericórdia de Deus, rogando ao Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo comparece e, aparentemente, através da mediunidade desse Senhor, instruiu da seguinte forma: você está aqui para auxiliar os menos desenvolvidos. Essas pessoas que te criticam, que te limitam, não se encontram à sua altura espiritual. Você está aqui exatamente para ajudar a todas as pessoas e também a sua família e as suas filhas. Daí ele compreendeu a necessidade de continuar orando e praticando o ensinamento e trabalhando para o bem dos seus semelhantes.
se os maiores crimes forem cometidos com a absoluta consciência deles pelos seus autores, por mais tempo lhes fosse concedido, nenhum haveria de se redimir, porque então teria extinguido em si todos os vínculos com a excelsa fonte da vida. Não é? Então veja, se os maiores crimes fossem cometidos com a absoluta consciência deles pelos seus autores, por mais tempo lhes fosse concedido, nenhum haveria de se redimir. Por exemplo, uma família num determinado local no Oriente Médio, de repente, a família inteira foi destruída porque caiu uma bomba na casa. Não é? Daí, esse jovem perdeu a esposa, perdeu os filhos e perdeu os pais, porque durante a noite caiu uma bomba. Daí ele se revolta contra Deus e contra todas as pessoas, dizendo: como vamos ter paz dentro dessa guerra? Não é? O que Deus quer de nós promovendo essa maldita guerra? Ele ficou totalmente enraivecido contra o Criador. Enquanto ele estava assim, sentado perto da casa totalmente destruída, ele escutou uma voz de alguém chorando bem baixinho. Aí ele corre no local, resolve fazer um esforço imenso para retirar os escombros de uma casa destruída e descobre uma criança que sobreviveu àquela bomba. Não é? E, ajudando-o, ele esqueceu da sua própria dor, de ter perdido a família. Não é? Então, veja que, a partir daquele momento, ele falava para a criança: tenha coragem, seus pais todos morreram devido à bomba que foi jogada aqui na nossa casa. E fez todo o esforço para ajudar aquela criança a sobreviver. Então veja que destino cruel, pois mais tempo fosse concedido aos que jogaram a bomba, nenhum haveria capaz de se redimir. Por quê? Porque praticamente eles perderam o vínculo com a excelsa fonte da vida, ou seja, com Deus. Na verdade, ninguém perde o vínculo com Deus, apenas ficam temporariamente suspensa a aparente ligação com Deus, embora continuem recebendo todos os benefícios provenientes dos céus. Todos têm a vida perfeita e imortal. Todos são seres espirituais. E um dia, ao longo da vida futura, diz aqui, não é, que vão despertar a consciência para Deus. Convenhamos que o Criador não pode falhar em relação a nenhuma de suas criaturas e que, por isso mesmo, nenhum espírito age no mal com inteira consciência do que esteja fazendo. Então, mesmo aqueles que jogam bombas nas casas das outras pessoas, ainda assim, dentro da sua consciência, um dia vai despertar para o amor na vida futura, não apenas no mundo espiritual, mas também aqui na vida terrena, ao longo de suas existências. Um dia vão despertar, como esse jovem que perdeu a família, onde caiu uma bomba. Não é? Ele desperta para a necessidade de continuar auxiliando, mesmo com toda a desgraça na vida. Por quê? Porque na nossa vida existe a lei de causa e efeito. Um dia temos que colher o fruto das próprias obras. Então, aparentemente, não existem inocentes transitando aqui na Terra. Todos estamos aqui para fazer a reparação ou para renovar e continuar ajudando a todos quanto estiverem ao alcance. A finalidade fundamental da vida é a do bem.
e todos os que dentro dela, em seus níveis mais altos ou mais baixos, se encontram na prática transitória do mal, estão apenas a se certificar por si mesmos que o mal não passa de inútil oposição ao determinismo da lei. Não é? Portanto, todos nós vivemos numa comunidade, dependendo-nos um dos outros, para que assim tenhamos a capacitação de compreender o bem que devemos fazer a todo instante, como última etapa do nosso engrandecimento espiritual na caminhada de aprimoramento e purificação da nossa alma. É fazer o bem aos seus semelhantes em todas as circunstâncias da vida. E Deus nos permite praticarmos essas atitudes de acordo com as oportunidades e com os merecimentos. E evoluímos sempre melhorando a nossa consciência ligada com Deus. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Obrigado. Neste momento de oração, peço a você que acompanhe mentalmente, para estar junto com Deus. Deus é amor. Eu e Deus somos um. Estou sempre junto com Deus. Manifesto o amor de Deus em todos os atos, palavras e pensamentos. Em tudo que realizo, eu sigo a vontade de Deus. Deus me provê abundantemente em todas as necessidades. Estou continuamente avançando, crescendo e prosperando em todos os momentos. As elevadas qualidades de Deus iluminam a minha alma. Dedico amor e bondade ao bem dos semelhantes. Dou graças pelo profundo amor aos semelhantes. Assim seja, graças a Deus. O livro de oração, os pedidos de orações, o agendamento, as consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Obrigado pela atenção.